Graça e paz, graça e muita paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho segundo Lucas, a história de um senhor, um idoso que estava esperando algo acontecer na vida dele, para que então ele morresse. Aqui nós vemos um homem que soube como esperar e não teve medo do futuro e também não teve medo da morte. Como nós vivemos em dias de medos, as pessoas são tomadas por todo tipo de medo. Hoje nós ouvimos falar sobre a questão do pânico. É o medo, medo. As pessoas têm medo, medo da morte, medo da doença, medo do que vai enfrentar amanhã, medo da vida no hoje. E nós vamos ver na vida desse homem chamado Simeão uma história muito linda, muito maravilhosa. O que está acontecendo aqui? Simeão, esse homem aguardava uma promessa de Deus. E aqui, neste dia, Cristo Jesus, ainda bebê, é levado pelos seus pais para fazer a oferta e apresentar Jesus ali no templo, na casa de Deus. Vamos aprender com a história deste homem. Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão significa aquele que ouve. É uma ótima característica. No mundo onde as pessoas estão falando muito, gritando, são poucos aqueles que param para ouvir. E este homem tinha como característica homem justo e piedoso. Alguém que busca justiça, alguém que tem um coração piedoso. Que característica linda! E aqui diz que ele esperava a consolação de Israel. Todo o povo de Israel aguardava a vinda do Messias, do libertador. Israel estava vivendo debaixo da tirania, da opressão do Império Romano. E este homem estava esperando, aguardando a chegada do Messias. Messias é uma palavra hebraica que significa ungido, e a palavra no grego é Cristo. Messias, Cristo, ungido, a mesma palavra. E ele estava aguardando aquele que viria a trazer a libertação ao povo de Deus. E diz também que o Espírito Santo estava sobre ele. Queridos, esta é a chave de toda nossa caminhada. O verdadeiro cristão é aquele que vive cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre ele, o Espírito Santo o convence, o Espírito Santo o conduz. O Espírito que foi prometido pelo Senhor Jesus estava ali sobre Simeão e ele estava aguardando, esperando que algo acontecesse. O verso 26 fala que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, ungido do Senhor, o Messias de Deus. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma revelação. O Espírito Santo havia revelado para ele. Ele não iria morrer antes de ver o Consolador, antes de ver o Cristo, o ungido, o Messias, antes de ver a Jesus. Como é bom quando nós temos uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, quando nós temos algo no nosso coração que nos motiva a continuar. A palavra de Deus, a Bíblia, é rica de promessas, milhares de promessas que nós devemos conhecer em primeiro lugar, tomar posse e crer, e muitas vezes aguardar
o cumprimento dela. Verso 27, movido pelo Espírito foi ao templo. O Espírito estava sobre ele. E o Espírito dirigia, conduzia os passos de Simeão. E aqui neste dia, ele foi movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o conduziu para que ele fosse até o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, o Espírito Santo levou, porque o Espírito Santo ele sabe tudo. Ele nos conduz à verdade. E ele levou neste dia em que os pais do menino, da criança Jesus, do bebê Jesus, ia ser apresentado para ofertar sacrifícios, como a lei daquele povo exigia, o Espírito Santo conduziu também Simeão para estar ali. E olha que cena maravilhosa. Verso 28 diz, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Ele foi até os pais, tomou Jesus nos braços e agora ele sabe que algo sobrenatural está acontecendo ali. E ele diz assim, agora, Senhor Deus, pode despedir-me em paz, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O Espírito Santo confirmou ao coração de Simeão que Jesus era aquele que o povo estava esperando. E agora ele toma aquela criança, ele louva a Deus, ele agradece a Deus, porque Deus está cumprindo a sua promessa. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E ele fala, ele não tem medo da morte, ele fala, Deus, agora o Senhor já pode despedir esse teu servo em paz, porque a promessa se cumpriu. Ele enfrentou o futuro esperando, crendo, tendo aquela convicção de que a promessa de Deus, a palavra de Deus ia se cumprir na vida dele. E agora que se cumpriu, ele tem paz para enfrentar a morte. E ele continua trazendo palavras de revelação. Os meus olhos viram a tua salvação. A salvação de Deus está na pessoa de Jesus. Viram a tua salvação, a qual a salvação preparaste diante de todos os povos. Ele tem a consciência clara de que o Salvador veio da parte de Deus não somente para os judeus, também para os judeus, mas para todos os povos. Que coisa maravilhosa! Verso 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dizia acerca dele. Maria e José estavam ali com a criança e ficam admirados. Que cena tremenda, que cena profética. E aí então Simeão os abençoou. Simeão abençoou o menino, abençoou os pais e disse a Maria, olha a palavra de Simeão profética, a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado para a ruína, tanto para a ruína, como para o levantamento, a salvação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui é uma palavra muito séria. Prestemos atenção. Aqui, esse homem de Deus está apresentando Jesus como aquele que vai ser aceito por alguns, mas também vai ser rejeitado. Jesus vai ser o Salvador, mas também vai ser a ruína para aqueles que o negarem. Este homem, então, já idoso, um tempo de espera, ele pôde ver concretizado a promessa de Deus sobre a vida dele. E sobre a minha vida? E sobre a tua vida? Existem promessas de Deus? Sim.
Nós entregamos as nossas vidas a este que é o Salvador, Jesus. Jesus, que foi apresentado ali no templo, através de quem se cumpriu a palavra de Deus para a vida deste homem. Também Ele é o Salvador da minha vida, da tua vida. E a palavra de Deus também se cumpre em mim e em você. E através de Jesus Cristo nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós entregamos as nossas vidas para que Ele cuide, o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem habitar em nós, vem fazer morada em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz, assim como conduziu a Jesus, assim como conduziu a Simeão. E a nossa vida começa a ter razão, significado. E nós começamos a nos encher dessa viva esperança da vida eterna prometida por Deus em Cristo Jesus. E nós não tememos mais. Não tememos o passado, porque Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele pagou alto preço. Ele nos comprou, nos resgatou. Não temos medo do presente, porque nós estamos seguros na mão de Deus. E nós não temos medo do futuro, porque tudo está garantido. Um servo de Deus, um homem de Deus, ele disse certa vez: estou em paz, eu li o último capítulo da Bíblia, eu sei o que vai acontecer. Nós somos vencedores. Que assim como Simeão, nós possamos ter a esperança, ter as promessas de Deus guardadas no nosso coração. E a gente possa viver a cada dia louvando a esse Jesus maravilhoso, como este homem, e recebendo as bênçãos de Deus na nossa caminhada. Qual o medo que você tem enfrentado? São muitos. O medo tem bloqueado a tua alegria, a tua paz. O medo tem gerado ansiedade, angústia, tristeza ao teu coração. Vamos nos entregar a Deus. Vamos ser abençoados por Deus. E vamos enfrentar cada dia, como Jesus disse, o mal que se nos apresenta, mas na certeza que em Jesus nós já somos mais do que vencedores. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, bendita palavra. Através do exemplo deste homem, nossa fé aumenta e nós cremos ainda mais de que o Senhor está no controle das nossas vidas, no controle de todas as coisas. Tira, Senhor Deus, todo o medo do nosso coração e que possamos viver essa vida abundante prometida por Jesus, tendo paz, tendo alegria, vivendo cada dia nessa esperança gloriosa até que Cristo Jesus venha nos buscar. Obrigado, oramos no nome dele. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe.